Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar Boa noite! o dia a dia e meu delírio. Sejam bem-vindos com coisas ao Divã Integrativo. E hoje estaremos com Elis Dias. Vai ser uma noite especial aqui, hein? Sextou no Divã. Vamos ver, que eu acho que Elis já está aqui. Olá, gente. Boa noite. E vamos ver se hoje dá certinho para todo mundo se ver. Ah, eu estou te vendo. Tá me vendo? Boa noite. Não, você sumiu. Sumiu. Eu não sei, tem um problema aqui com a nomenclatura que eu decidi colocar de divã, e aí as pessoas não me veem. Eu acho que elas realmente vão para o divã. É uma coisa. Então, eu já tô lá. Cheguei. Já Ninguém vou deitar mandou no dar meu esse nome. divã. Simplesmente já estou no divã, porque eu não te vejo. Eu te via logo quando eu entrei, mas eu escuto você. Então, Você escuta. Que curioso isso, né? Não sei por que, gente, que acontece isso. Vocês que são super bem informados aí. Aí, o que que eu faço? Eu boto aqui no computador para eu ver tudo que está acontecendo, para tentar acompanhar o que estão falando, né? Aí eu deixo aqui também. E assim seguimos, né, gente? Com o que tem para hoje, que é assim. faz parte do processo. Então, não tem mais. Então tá todo mundo vendo as duas, tá tudo certo aí para vocês. A Cris está dizendo que sim, a Cris também, então tá tudo certo. Então, Bom, ok, Eli, então vou seja mais deitar que no... bem-vinda. Obrigada, Estela, também. Agora estou vendo o chat dizendo que tá. Vocês estão vendo. Então é mesmo porque algo acontece, alguma coisa acontece no meu coração. Então, assim, é algo mesmo para ir para o divã. Então, me sinto já aqui, ó. Isso, já fica à vontade aí, Elis, Já estou. para a gente bater esse papo gostoso. E primeiro, eu queria te dar parabéns, que eu vi que são 11 anos, né, em sincronicidade, 11 anos de Espaço Ser Humano, é isso? Isso mesmo. Foi uma data muito auspiciosa, assim, esse convite para poder participar, porque 17 de novembro é uma data especial para mim, né? Assim, o Espaço Uhum. Ser Humano, depois vou contar como é que ele nasceu e tudo mais, mas a data de fundação é no dia 17. Então, quando você me chamou para a live, eu falei, nossa, que presente! Eu que ganhei o presente, viu? Presente meu, nossa, um prazer, que gostoso. E Nossa, parabéns, Elis, que trabalho lindo. Mas antes de você falar do trabalho, né,
Eu vou seguir aqui, tá? A la Freud, ó. Eu vou seguir com você falando sobre a sua infância, tá? Uhum, O que você quiser beleza. contar, como numa sessão de Uhum. terapia, a gente não força nada. É o que a pessoa quiser falar naquele momento, né? Então, E é assim a gente faz aqui. e assim vai, né? Engraçado, porque falar da infância é falar de um momento muito feliz da minha vida, né? Assim, eu adoro, né? Olhar para a minha infância, até na terapia mesmo, em todos os anos, né? Uhum, De fiz análise, agora estou fazendo terapia, mas uhum. sempre que penso na minha infância, assim, eu carrego dentro de mim que foram momentos muito felizes. Eu fui uma criança muito arteira, né? Assim, até tipo daquelas, assim, se minha mãe, não sei se ela está aqui, mas se ela estivesse aqui, ela ia falar, com certeza. É, eu fui daquelas que enquanto eu morava na quando criança, né, morei numa casa, assim, bem criança, até os 7 anos, e um dia minha mãe me procurou, assim, no quintal, era uma casa com um quintal, assim, com aqueles vermelhões, assim, no piso, Olha. aquele caquinho, Ai, que assim, delícia! Sim, aquilo é demais, né? É tipo uma muito cerâmica bom. aquilo, né? Isso, e aí minha mãe me procurou e a casa tinha um muro baixo. E aí o que que aconteceu? Aí isso é uma memória de infância assim super gostosa. Eu subi o murinho, eu tenho essa memória viva, assim, tipo, devia ter uns 5 anos mais ou menos, eu subi no murinho e o telhado era um telhado que vinha, assim, até tem umas fotos, o telhado vinha e encostava naquele muro, assim. Eu subi o telhado. E aí minha mãe saiu no quintal, me procurou. Elisângela, Elisângela. Eu estava em cima do telhado, pegando Jesus. passarinho, pegando pombo. A minha mãe, tipo, desesperada, que pânico total. Tipo, qualquer movimento podia cair É lógico. borrachar a montanha. Nossa, ela super calma. Assim. Tipo, foi, assim. Ai, daí me trouxe para baixo. Aí depois eu, assim, aquele abanão. Tipo, você não pode subir aí. Gente, eu lembro disso com, assim, como se fosse agora, né? Aí que a gente sabe que a gente tá ficando velha, porque a gente começa a ter memória de infância. E eu, assim, mas eu só queria pegar o pombinho, o passarinho, alguma coisa assim. Uhum. E aí, com isso, assim, E, eu e a quero gente já vai trazer. ficando mais maduro, vamos dizer assim, né? Na bela velhice, como você mesma diz e gosta. Aí a gente vai Exatamente. entendendo também um pouquinho dos nossos pais, as preocupações, né? Com certeza, tá? E acho que, assim, eu nem imagino, porque isso eu tô falando de algo, assim, muito particular, né? Assim, já 4, Claro. 5 anos, mas depois é que foram acontecendo mais coisas do tipo que você vai vendo, né, assim, que a sua infância foi boa, né? Porque quando eu olho para as crianças agora, Sim. trancadas em casa, com videogame, celular, computador, não tem como a gente não pensar como aquele tempo foi bom. E eu gosto de pensar que, assim, eu não morei muitos anos em casa, né? Depois fui Tá. morar em apartamento e E tal, isso no mas Rio, não, em São Paulo, em São assim, Paulo. São Paulo, eu nasci na Vila Maria, até essa semana eu estava falando sobre isso, uma pessoa me perguntou e eu estava falando, né? Eu morava em Santana, Ah, acho que você conhece, né? Santana, sim, aham. E A minha aí avó depois, paterna morava lá. pois é, então ali, né, numa casa, mas depois meu pai comprou um apartamento, aí a gente foi para a Zona Lost, como eu gosto de falar, né? E ali que eu falo que foi o meu primeiro
uma primeira mudança, assim, da infância, porque daí nasceu meu irmão, eu já estava com quase 8 anos de idade, mas morar em casa tinha isso, tinha formigueiro, tinha uma árvore, então, assim, eu subia em árvore, mas depois, quando já morando, né, na casa dos meus pais, Uhum. a minha infância, e eu considero essa infância assim, até uns 14 anos, 13 anos, 14 anos, eu brincava na rua, queimada, de brincadeira mesmo, brincadeiras de infância mesmo. Né? Então Sim. isso foi muito gostoso. E aí isso me lembra um livro, claro que eu trouxe, né? Eu fui deixando Claro, já eles vamos aqui. começar na biblioterapia. Isso. E aí, assim, eu vou trazer um trechinho de um livro, não vou ler ele, mas eu vou trazer o Manuel de Barros para conversar com a gente, Que porque delícia. ele vai falar muito da infância. E, assim, eu falo que ele é meu avô. Você que gosta tanto dos avós, eu não tive contato com meus avós, porque meu avô já tinha falecido, meu avô materno, e meu avô paterno eu não cheguei a conhecer. Ele era separado da minha avó e não cheguei a conhecer. Então eu tenho esse lado carente de avô, né? Então, assim, eu brinco que os escritores, Manuel de Barros é o meu avô. Então eu brinco sempre, Ótimo, né? né? Aliás, a melhor realização de avô que você podia fazer aí. Me conta Pois o que é, que avô você do separou pra mato, gente. né? Eu separei que, quando lembrando dessas traquinagens da infância, o apanhador de desperdícios, porque é um poema que ele fala, eu acho que traz muito da infância, né? Uso Uhum. a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tem em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinho. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdício. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. E eu achei que cabia muito para falar das traquinagens da infância, sabe? Super, nossa, fala com a sua história, né? Conversa, dialoga bastante, porque essa criança arteira, feliz, sempre quando eu vejo, né, assim, criança que foi criança, que quebrou o pé porque foi mexer numa placa de cimento, a placa caiu no meu pé esquerdo, quebrou meu pé, partiu. Em pleno verão, eu com bota, minha mãe tinha acabado de ter bebê. Então, assim, por isso que eu falo, foi aquela criança, tipo, a menina é uma peste. Levada da breca. Levada da breca, assim, tipo, eu sempre fui mesmo muito curiosa, aquela Uhum. criança, assim, que tá ali, né? Então, assim, acho que a infância foi uma fase de muito feliz, assim, de muito aprendizado para mim. Até eu brinco, né? Até em terapia, né? Até os 7 anos, assim, é aquele período assim de uau, a vida é bela. Olha, deslumbramento, contemplação. Tudo, E você tudo, tudo. tem dois irmãos, é isso, Elisa? Aí? Eu São, tenho são dois dois. irmãos, e eu sou mais Uhum. velha, então assim, eu sou filha de Geralda e Rodrigo, irmã do Rodrigo e do Ronald, em ordem, né, cronológica, né, Uhum. falando assim, né, sistemicamente, né, como a gente se apresenta, né,
falando das constelações, eu sou filha de Geraldo e de Rodrigo, neta de Rodelval e Edith, de José Luiz, de Belmiro e de Cecília. E aí todo mundo fala assim, mas como assim? Seu avô tinha uma amante? Eu não, porque minha avó morreu, minha avó materna, quando minha mãe tinha 7 anos. Então meu avô casou com minha avó Cecília, né? Que viveu muito. Essa avó que eu tive muito, muito contato, e a minha avó de Recife, né? Uhum. E era a avó de cabelinho branco, é a avó que todo mundo diz que eu acho que eu vou ser a avó que nem ela, tá? Assim, aqueles cabelos. Bom, eu É a avó que te tenho inspira. a avó Uhum. que eu pareço, assim, fisicamente. As Uhum. minhas primas, é engraçado, porque ninguém parece com ela. Só eu pareço com ela. Engraçado isso, né? É a avó que bordava, é a avó que contava histórias, é a avó, assim, tipo, é vó, sabe? Ai, Todo mundo fala, que gostoso. vó. E eu sempre Uhum. brinco, né, que que meu avô foi injusto. Eu falo, não foi justo o que ele fez, porque eu queria ter o sobrenome dela. Eu sempre falava, ai, ela tem um sobrenome lindo. E ele não colocou nome nenhum dos filhos e filhas do sobrenome, que É, era Albuquerque Brazão. Que eu falava, ai, gente, olha, nome de rica! Eu sempre fico brincando. Ai, tá, sério, e é bem juro. coisa da época, né? É o nome do avô, né? É do homem, não Imagina, tem do jeito. homem, nossa, e, enfim, né? Então, assim, fiquei, né, com esse gosto. Então, quando eu falo o nome da minha avó, tadinho, não que minha outra avó não tenha, que eu também adoro esse nome Cecília, né? Mas eu Uhum. morro de rir, porque todo mundo, a minha tia falou semana passada, tia irmã do meu pai, ai, você tá parecida com mãe, né? Com vó. Desde minha avó, Uhum. eu falei, tô, falei, a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando parecido mesmo, né? Com Sim, os é verdade. nossos antepassados. E que bom, que orgulho, né? Que eu fico de Claro, nossa, uma honra, né? muito Que grande, gostoso isso. Bom, muito agora que você grande. falou um pouquinho, né, da infância, que não dá para falar tudo também pelo nosso tempo limitado, né, gente? Mas pelo menos a gente conhece um pouquinho. Aí depois vamos para seu lado profissional aí da profissão, que são profissões que é aquela montanha-russa, é aquela união, né? Uma coisa vai ligando na outra. E foi assim que a gente se conheceu, porque foi numa roda de biblioterapia que eu me encantei por você, com todo respeito, Luiz, que eu me encantei pela Elis, porque Foi literatura mútuo, é para todo é mundo, mútuo, gente. O é problema é assim. mútuo, é muito mútuo, é recíproco, tá? Ah, e aí foi para o desenvolvimento humano e foi para a biblioterapia. Como é que foi tudo? Constelação, muitas coisas, Elis. Tenta falar um pouquinho aí, Nossa, linkar para a gente entender. nossa. Tá, é como se eu estivesse atendendo alguém, né? Falar isso, né? Porque as pessoas muitas vezes me contam isso, mas eu me formei nisso, eu fiz isso, não sei o quê. E eu sempre digo, ai, que bom. Porque assim como você, eu tenho múltiplos interesses. Isso parece que apazigua, sabe? Tá? Tem Sim, horas que a gente fica meio. Você entende, né? Você aí, é. como psicanalista, terapeuta, você bem entende, né? Então eu vou trazer também, eu vou aqui evocar o meu muso inspirador, uma espécie de mentor, sei lá, mentor. Eu não gosto muito dessa, porque essa palavra mentoria, ela ficou banalizada, né? Então, assim, então, o mentor mais como um muso inspirador. A gente usava muito isso Perfeito. nos anos 90, né? Nos anos 2000. Ai, quem é sua musa inspiradora? Meu muso inspirador, Fernando Pessoa, Ah, ele diz, fantástico. falando de trabalho, né? Põe quanto és no mínimo que fazes, lá evocando o Ricardo dos Reis. Então, assim, eu já fui muitas, eu sou muitas, né? Uhum, Os meus uhum, múltiplos eus, como eu aprendi no Enneagrama, como eu
estrago, né? Não é nem a grama. A gente esquece, né? Assim, Não tem eu nem às como vezes, superar o negócio. Espera aí, vamos com calma. Calma. calma, respira, né? Tem aí ainda as questões que você sabe de neurociência, do mindfulness. Neurociência. Então, assim, eu Uhum. sou uma pessoa que tem múltiplos interesses, tá? Assim, eu Sim. não sei. E aí também, né, como o Manuel de Barros diz, ter aquela pessoa que, sabe, vai fazer, ele fala num poema, né? Que tipo assim, vai bater, como se fosse assim, bater prego ali, vai fazer a mesma coisa. Eu não posso, eu não consigo, eu preciso ser muita. Então, assim, Sim. isso dá muito trabalho, tá? Seria É. muito mais fácil, sabe? Eu fico com uma certa inveja. Sabe aquela pessoa assim que, ai, meu pai era dentista e eu sou Uhum. dentista e eu vou morrer dentista. Ai, que lindo. Ah, mas isso não é o que acontece comigo. Nunca Sim. aconteceu. Nunca. Uhum. E eu Sorte comecei a minha nossa, né, trajetória. Elis? Sorte nossa, que temos um pouco de cada Elis, assim, para nós. Vamos lá. Assim como o Thaís, eu sei que rola uma ressonância, assim, sabe? É o paciente olhando para o terapeuta, né? Ali uma transferência, uma contra-transferência. Então, assim, o que acontece? Eu, quando comecei minha trajetória no magistério, eu sempre gostei de falar, Sim. de dar Uhum. aula, né? E a coisa do dar aula. Vou dizer que Uhum. quando eu era criança, até ali, adolescente e tal, eu gostava mesmo, era de pegar a lousa e tá, tititi, de falar. Brincar de boneca, brinquei, Olha que mas não era legal. assim. Não à toa não quis ter filhos, apesar de adorar crianças, mas Uhum. minha questão estava ali, né? Na lousinha eu tinha, colocava as meninas do prédio, a gente ia brincar e tal. Então, essa coisa de ser professora, de dar aula, teve presente, eu fui fazer magistério, mas eu desvirtuei. Eu recebi uma Uhum. proposta e aí fui capturada, vamos dizer assim, né? Como diz Ótimo. a esquizoanálise, fui totalmente capturada, mas eu acho que foi muito bom, porque a minha vida, ela teve um novo rumo a partir dessa captura, porque Uhum. eu deixei de ser professora, eu dei aula, eu trabalhei com crianças, eu Sim. entrei, senti, ok, mas aquela coisa, né, eu quero mais, eu preciso mais, eu queria pagar a faculdade, eu não fui Sim. estudar numa pública. E falei, olha, eu vou agora para esse caminho. E fui Tá. trabalhar e consegui um emprego, uma amiga que era da área de RH me convidou, Ah, levou meu currículo, ela falou, eu acho que uhum. você pode mais do que estar só aqui dando aula. E assim, é uma pessoa, Sim. uma amiga querida, muito querida, eu adoro. Vou falar o nome Uhum. dela aqui, a Margarida, e ela Uhum. levou o meu currículo. Na verdade, eu datilografei, olha como eu sou Ó, velhinha. Eu datilografei na minha Hamilton, porque eu não era concursada, eu trabalhava numa escola privada, né, particular, e uhum. numa escola pública, mas eu ainda não era concursada, tal. Eu estava ali, né, substituindo professora e tal. Eis que o meu chefe, né, na altura, é, foi fez uma entrevista, isso foi em 92, final de 92, tipo assim, essa altura do ano, né? Novembro de Sim. 92. E eu fui para a entrevista e ele me perguntou, mas o que é uma professora? E era o banco ABN AMRO, o banco holandês. Não foi, eu brinco que não foi qualquer banco, né? Porque Uhum. talvez se eu tivesse ido para um Bradesco e Itaú, talvez eu tivesse me desencantado logo de cara, mas era um banco muito que tinha uma parte humana muito forte, tinham valores muito. Assim, a gente não pode se enganar, é do mundo Claro. capitalista, sim, mas era uma Uhum. empresa muito com um olhar muito para as pessoas. E ele já trabalhava lá na área de financiamentos e tal, e a empresa estava saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo e tal. E ele fez Ah, aquela
entrevista e me falou, mas uma professora, você está dando aula, você vai vir trabalhar no banco. Eu falei, olha, na verdade eu preciso, eu ganho muito pouco, acho que eu não ganhava, olha só, tá, acho que nem talvez um salário mínimo. Eu ia ganhar, tipo, traduzindo para os valores de hoje, porque nem era real, né? Sim, sei lá, tipo, sim. o equivalente a uns 5 mil, 6 mil reais. Era Olha. bastante tentador, né? Ou, E assim, eu tava sim. muito nova, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Eu me formei com 17 para 18 anos. Eu falei, eu volto para dar Uma aula. grande oportunidade, né? Uhum. Aí, assim, o meu pai ficou chocado, minha mãe, como você estudou há tanto tempo? Não sei o que. Eu, não, é para eu poder fazer minha faculdade. E aí eu vou fazer psicologia, blá, 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 não sei o quê. E aí, de fato, eu comecei, eu entrei na faculdade de psicologia, eu fui seguindo ali um trajeto, mas eu não continuei. Porque eu tinha dentro de mim, sabe aquela... Aí, Fernando Pessoa, tem em mim todos os sonhos do mundo. Eu achava Sim. que a faculdade de psicologia, ela não estava trazendo, ela não era bem o que eu queria. Eu ia para aula. Não estava falando com todas as Elis ali. Não estava. Naquela época a gente nem ouvia falar de Jung, nem nada. Mas eu estudei, eu fiz 2 anos e meio. Até hoje, né? Quem faz faculdade de psicologia reclama, né? Quem tem um certo, né, uma certa simpatia pelo Jung, reclama que não foi apresentado na faculdade. Né? Não, ninguém, nem no Brasil, nem em Portugal, nem nunca. As pessoas falam assim, a Jung você vai descobrir de uma outra forma, né? Você estuda Freud, eu tinha aulas no laboratório de fisiologia. Cheguei, a gente ia lá na sexta-feira, tinha aula até 11 horas da noite. Eu saía do banco, atravessava a cidade. Outro dia eu estava olhando. Eu falei, eu fazia aquele trajeto, eu não conseguia acreditar, tá? Eu saía de casa às 6 e pouco da manhã, da Zona Leste, voltava tipo meia-noite, 11h30 da noite, para casa. Você tem que sustentar. E eu acho que assim, naquele momento eu não sustentava, eu era muito nova, as coisas iam acontecendo, e assim, eu ficava esgotada. E é natural, porque acho que eram mais ou menos uns 60. Outro dia eu estava olhando na internet, me deu a curiosidade de olhar e falar, gente, deixa eu lá ver. Até estava falando com a Gleice, que a Gleice falou, Elisa, eu trabalho lá e tal. E eu falei, eu trabalhava na Verbo Divino. Eu saía da Zona Leste, pegava um ônibus fretado. Às vezes, quando chovia, que nem era o trânsito que tem hoje, mas já era horror. Claro, e aí, era complicado. Muito complicado. Aí, eis que eu falei, gente, eu não aguento mais. Falei, eu tô cansada. Aí eu falei, eu vou trancar, mas eu volto. E aí as coisas, elas foram se desdobrando de tal forma, né? Resumindo e concluindo. E eu acabei por trancar a faculdade de psicologia. E aí as coisas foram se movendo, né? E aí eu acredito que foi o banco quem acabou me levando, né, para outros caminhos, né? Porque olha que interessante. A gente são sincronicidades, e aí eu acho que o Jung ele está corretíssimo. Eu acabei trabalhando na área de RH e acabei me formando. Eu falei, gente, agora eu tenho que voltar, vou terminar a faculdade e vou terminar com algo que eu já estou atuando, que era a área de recursos humanos. E aí, eis que vou trabalhar na área de RH, começo a trabalhar numa universidade e aí acabou unindo, ó, tá vendo? Que interessante, acabou. A coisa, ela vai Adoro se desdobrando. Eu também, tá? Quando eu olho para minha trajetória, eu penso, eu falo, gente, mas eu acabei indo, tá? Você tá em RH, você tá ressignificando, é verdade, tal, mas eu estava numa universidade e num centro universitário, onde você está ali respirando com os professores, aprendendo tanto. E aí é isso que eu vou morar em Portugal, né? E aí, assim, dando um salto, mas bem resumido. E até então era só RH. Portugal antes de ir para o Rio. Não, aí eu fui para Niterói antes, aqui eu estou fazendo aí um salto, né? Um salto já para resumindo, né? Eu fui para Niterói
E em Niterói, que eu trabalhei na universidade, trabalhei na Petrobras, sempre dentro tá. na área de RH, com treinamento, recrutamento e seleção. Treinamento, quando eu me vi ali, na altura, a minha coordenadora, né, minha gestora, ela falou, você vai dar treinamento. E aí eu assim, treinamento? Mas, pô, não é só fazer recrutamento e Querido, assim, seleção. é? Não, É, treinamento, vou fazer isso. gente, já tá tudo bem. Gente, eu me lembro de quando eu entrei para começar a dar treinamento, parecia assim que eu tinha retomado o magistério, só que agora de uma forma com adulto. E aí, Sim. aquilo me cativou de tal forma, eu falei, gente, eu amo isso, adoro. Lembro de uma palestra que eu já tinha saído da universidade, porque sabia que a gente ia morar em Portugal, já tinha tomado essa decisão, tudo. E aí eu fui convidada na mesma universidade para dar uma palestra, para falar para os estudantes, acho que do curso de administração, de gestão. Gente, Sei. eu lembro que os amigos, estava todo mundo lá, assim, foram assistir a palestra, todo mundo, Eli, você não tá nervosa? E eu, tipo, é claro que eu tava, né? Mas aquilo era muito a minha cara. Eu gosto muito desse lugar de você vai ter que preparar uma aula, isso, apresentar, trocar com as pessoas. Aí eu fiquei ainda trabalhando como consultora, dando treinamentos, viajando e tal. E aí depois, indo para Portugal, eu já tinha, assim, uma ideia de como é que era em Portugal a questão de trabalhar com treinamento, que é a formação. Então lá eu falei assim, vai ser, vou trabalhar com a formação e tal. Mas eu não sabia muito bem como é que era, porque era diferente, como é óbvio, né, do Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, claro que nada foi como a gente imagina, né? Porque daí você tem a idealização. Nada é idealizado, na realidade é outra coisa. Exato. Mas eu tinha expectativa, assim, tipo, de trabalhar com RH. Eu não pensava, não, vou trabalhar com treinamento. Tem essa história aí de formação, mas não. Claro que você não arruma emprego. Eu cheguei no país num momento de crise brutal, onde ninguém do Brasil queria ir para Portugal. Quando eu falava, vou fazer uma entrevista e tal, é louca? És louca? Como assim? Vieste para Portugal no momento de crise. E aí a gente vai tendo que se reinventar, sabe? Tá? E aí eu fui descobrir, fiz a formação, que lá para você ser uma formadora, você tem que tirar um certificado de aptidões profissionais, que era o antigo, o CCP agora, mas é o CAP, que era um curso que te prepara para você dar aula, né? Dar formação. Suando frio, sem falar o idioma, não entendia quase nada que as pessoas falavam. Porque é difícil, né, também. A gente fala a mesma coisa, não é? É bem diferente. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E eu entendi uma coisa, as pessoas falavam outra. Então foi um momento, assim, que eu tive depressão, foi quando eu me mudei para Portugal. Foi muito difícil, porque apesar do sonho, do desejo, de querer, mas era muito difícil porque era tudo muito diferente. Mas eu falei, bom, respira fundo e vai, né? E aí você vai. E aí eu comecei, claro que com muito, depois de algum tempo, não foi no imediato, não era algo tipo, então tá, você manda o currículo, você vai entrar. Tive ajuda, muita ajuda, assim, de pessoas amigas que eu acabei por conhecer, que fiz uma rede, e elas me indicaram, me encaminharam o caminho das pedras. E aí eu acabei por começar a voltar para aquilo que foi lá atrás, né? Não a professora de infância, de trabalhar com a infância, mas de trabalhar com adultos, de dar formação. Então, esse é um passo, né? A formadora vive em mim, ela me habita. Sim. Mas não só, mas ali eu ainda estava assim, engatinhando, né? Muita coisa nessa trajetória veio, né? Então, eu passei por
por muitas coisas, é uma trajetória difícil, você ser imigrante em outro país, não interessa se você tem a cidadania, eu não era nenhuma imigrante ilegal, então você tem a cidadania, você tem todo um apoio, todo um suporte, você não está se aventurando, mas você sempre vai ser um imigrante. Então, isso é sempre muito difícil. E aí, ao mesmo tempo, você vai conhecendo, você vai estabelecendo, né, redes de contatos, de amigos, de pessoas que vai conhecendo, um trabalho vai chamando o outro, mas para mim era pouco, e eu queria mais. E aí, eu fui entrando para a área do desenvolvimento humano, eu fui fazer formação no que também virou uma coisa banalizada hoje, mas na altura não. Eu fui para a Universidade do Porto e fui estudar na Universidade do Porto, fui fazer certificação em coaching e conheci pessoas incríveis e fui fazer formação em orientação profissional. E aí eu fui, sabe, assim, a querendo Carla, mais. que foi te mandando um beijo. Que Carla Salvado. Carlinha! Ai, que querida! Beijinhos, Muito Elise. querida! Tá portuguesa que te adora. Beijinhos! Ai, beijinhos! Beijinhos! E o que aconteceu? Eu acabei, né, por entrar dentro dessa área do desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento profissional. Então, me certifiquei em coaching de carreira, sempre com foco ali no trabalho, nas questões profissionais e pessoais, porque eu acho que não existe só falar do profissional. Quando eu atendo alguém, quando eu estou atendendo alguém, você está falando de pessoas. Então, a pessoa ela não é uma quando ela entra na empresa e outra quando ela sai. A gente está falando de um todo. E trabalhei muito, muito, muito nos atendimentos. E aí eu sempre fiz isso em paralelo e fui me aprofundando. Em 2012, conheço o Eneagrama. E aí foi aquele... Assim, se teve algo que eu posso te dizer, acho que assim, tem 3 áreas das quais três ferramentas que eu trabalho, três áreas assim que me impactaram no nível de ficar doente. Tipo, eu tive uma febre, eu nunca tenho febre, tá? Mas eu tive uma febre, febre, assim, febrão. Quando eu fiz a formação de Eneagrama, foi muito chocante para mim, assim, foi algo tipo, que mexeu nas minhas... Foi pro corpo. Foi pro corpo, nas minhas entranhas, assim. Engraçado, uma transformação, né? Fogo, transformação, febre, olha que interessante. Total. E aí, ali eu falei, gente, eu tenho que juntar isso, porque isso é mais do que um mapa de personalidade, é mais que um assessment, é para a vida, né? Sim. E aí decidi falar sobre isso, utilizar isso no meu trabalho, eu vi que tinha aí uma ligação muito profunda, bem como fui fazer formação. Tudo que eu fiz, eu falei, gente, virou tudo polêmica, né? Fui fazer formação em constelações familiares, constelações sistêmicas na época. Foi também algo muito impactante e você não vê mais a vida depois de você ter participado e ter vivenciado uma constelação, e eu levo isso muito a sério, como diz o Ricardo Reis, né? Põe quanto és no mínimo que fazes. Então, assim, tudo que eu vou fazer, para mim, tem um olhar sistêmico. Eu não tenho como não olhar. Então, eu não preciso estar fazendo uma constelação com um cliente meu, mas eu estou vendo toda a realidade. Quando ele está contando, né? Contando suas histórias, eu estou vendo ali como é que está, o que está ali permeando a vida dele, né? Assim como permeou a minha. Então, esse mundo, ele foi acontecendo, né? Então, eu não estou desvinculada da área foi se abrindo, né? Foi se abrindo. E aí, eu conheço a biblioterapia em 2017. E aí, foi assim, sabe assim, aquele choque, né? Eu vim ao Brasil, né? Porque aí era algo que, assim, eu já usava,
eu já falava, mas não tinha um nome. Como a Sim. Cristiana Seixas fala, né? Foi uma das minhas professoras, também, né? Mentora, mestre, amiga. Ela diz assim, né? A gente é atravessado pela biblioterapia. E aí, assim, quando eu fiz aquela formação, mais uma vez, é uma formação que não tem nenhuma credencial, você não tem, olha, você precisa estar dentro do órgão XPTO e mais alguma coisa. Não, eu te consagro biblioterapeuta. E aí, assim, meu manancial de livros, né, assim, que atravessam o mundo, né? Então você está aqui, né? Você quer mais do que isso, né? E aí você vai usar isso. Como é que você usa isso, né? E as pessoas me perguntam, mas como é que você usa isso? Como é que isso está no seu trabalho? E aí eu gosto de dizer que, assim, às vezes eu estou atendendo alguém e a pessoa diz, ai, eu tô com tanta raiva, Eli. Olha, aconteceu tal situação, assim, assim, assim. Já até levei para terapia e tal. Porque o processo de orientação, de carreira, ele não é uma terapia. Eu não sou psicóloga, mas ele é terapêutico. E aí eu lembro de um livro, aí eu falo para a pessoa assim, olha, posso ler um trecho para você? Claro! E aí eu trago a raiva. Ai, que legal! Eu vou trazer a raiva vermelha, raiva, que muitas vezes ela é, assim, a gente não pode falar que a gente está sentindo raiva, né? Assim, não é bem vista, não é muito convidada. E eu trago, mas isso não faz parte da orientação de carreira. No meu processo faz. Exato. Nos É o seu clientes jeito que eu de fazer. atendo, no meu É um método. mergulho, a Cris fala aqui, ó. É um mergulho, é isso mesmo. É um mergulho, Cris, isso mesmo. Eu mergulho e mergulho fundo. Então, assim, no meu método, na minha forma de trabalhar, e aí por isso que até essa semana a gente teve no grupo, né, no nosso grupo de estudos lá do Life Design, que é o Life Design, né? É você desenhar a sua vida. Então, não tem mais, sai, não desprezando, sabe, quem aplica teste, porque é diferente, eu não posso aplicar e eu não utilizo isso. Mas sim, é uma outra ferramenta. É outra coisa. Então você vai utilizar o quê? Você vai desenhar a vida com a pessoa, você vai ter uma troca, você tem ferramentas, mas tem uma escuta. Então, sim. Amei! Eu vi que a Cris colocou meu método, minhas regras. Isso mesmo, Cris. Exatamente. Então, assim, aquele amorzinho pro Jung, né? É uma imaginação ativa aí já, né? São métodos lúdicos, né? Que você vai criando ali. Isso. E vou trazendo. A e aí, assim, eles vão. presente sempre, né? Sempre. E aí eu brinco que aí é a professora e a terapeuta, porque você não deixa de ser. Então, assim, eu me sinto feliz de poder fazer dessa forma. Não foi sempre assim, tá? Porque eu ficava me sentindo muito, ai, não, tem que ser de outro jeito, alguém vai falar, vão ver que eu não estou fazendo no método XPTO. Não interessa, é o meu método. Até hoje eu não tive reclamações. Assim, ninguém disse, não, Eli, você não pode fazer. Então, essa é a minha caminhada, tá? Assim, em termos, resumidamente, em termos de caminhada profissional, né? Assim, eu quero sempre trazer novas ferramentas, aí fui fazer pós, né? Aí tem novos cursos, né? Aí tem a de neurociência, que você foi fazer a pós, né? Que é daqui de Curitiba. De Curitiba para o mundo, né? Então, foi na pandemia, eu entrei na pós e foi também assim, algo muito impactante. Eu falo que tudo que eu vou fazer, né, assim, ai meu Deus, assim, agora é o curso da vez, né? Então, assim, ai, qual é o curso? Ai, nossa, neurociência. É aquela coisa assim, né, no Eneagrama, né, assim, tem o meu perfil, né, tem uma coisa assim muito de, ai, eu gosto disso, gosto daquilo, é mediadora, mas gosto de 1 milhão de coisas. Então eu digo, eu tenho muitos interesses, não adianta. Como eu disse no início da live,
eu gostaria de ser a pessoa que gosta de uma coisa só, mas não é minha verdade, né? Então não adianta. E aí, Mas não após a tem culpa neurociência, da sua complexidade. Acontece. exatamente. Então, assim, eu vou caminhando com as coisas, né? Uhum. Trazendo isso. Então, quando eu brinco, né? Quando eu vou atender alguém, por exemplo, agora é muito menos, né? Mas numa preparação para uma entrevista, vamos lá, vamos respirar. Você está usando ali um pouquinho, você medita. Então, eu pergunto para os meus clientes como é que você se Claro. acalma. Uhum. Então, você está usando. Então, assim, eu vou trazendo isso tudo, é uma riqueza. E uma coisa que eu acho importante, até que a Cris comentou, né? Não Uhum. gosto de regras no sentido de você tem que fazer o que está todo mundo fazendo. Na Só o verdade, se tiver. protocolo ali, né? Uhum. E não, e assim, eu não vou fazer. E se tiver que assim, ah, é para cumprir tudo tem que ser a regra, vai baixar em mim um ser que não sou eu, e eu já fui assim. E Uhum. foi muito difícil para me libertar deste eu, que aí é um dos eus, de tem que ser assim, flexível, você não consegue É. enxergar um pouco mais além. Então, não, não cabe mais isso, e eu permito que isso aconteça de uma forma mais livre, mais lúdica, mais leve, né? Então, meu atendimento às vezes pode ter música, pode Uhum. trazer. Por quê? Porque essa sou eu. Eu não Sim. posso negar isso, né? Então, Uhum. dá para trazer a biblioterapia, que é cuidar quando alguém pergunta, mas o que é biblioterapia, né? E biblioterapia eu falo Sim, que é é. você utilizar os livros, as histórias, os poemas, de forma que você esteja cuidando das pessoas, né? Eu gosto de trazer, assim, eu não tenho uma definição de biblioterapia, mas é uma forma de você utilizar livro, uma história, a história pessoal daquela pessoa de uma forma afetuosa e de uma forma que você afete aquela pessoa. Então, Uhum. outro dia eu recebi um áudio de uma pessoa que participou de um círculo de biblioterapia comigo, de um encontro. Eu não conheço essa pessoa. E essa pessoa disse para mim: Olha, Elisa, eu queria te dizer, nem não tenho quase que nenhum contato com ela, o quanto Uhum. eu lembro daquele encontro de biblioterapia, dos livros e do que foi falado ali. Aquilo Olha, reverbera em mim até hoje. que coisa linda. Eu chorei. Eu Ai, falei, nossa, eu estou super emocionada. nossa. E de forma assim, então você está cuidando, né? Você está trazendo um bem-estar, um bem É viver, verdade. que é o que eu Tá acredito, né? mesmo. É. Então, é isso, né? Então, E, essa foi a minha. É um e como você pouco da falou, trajetória. é um Tá. pouquinho, né, Elisa? Você falou da biblioterapia, eu fiquei com curiosidade. Dá para fazer, então, de forma individual e também com grupos, E é também isso, né? com grupos, isso. Uhum. Eu não trabalho de forma individual, porque a biblioterapia tem duas formas de biblioterapia, de desenvolvimento, que é em grupo, e a biblioterapia clínica. No, em Ah, tudo que eu já estudei, eu sou uma terapeuta, não deixo de ser. Eu poderia sim. fazer um atendimento individual? Sim, mas eu não faço. Eu utilizo na minha prática. No meu atendimento, tem também ali, posso ler um trechinho para você? E a pessoa às vezes fala assim, olha, Sim. eu tenho vários escritos, então traz aí. Que Tenho aqui legal. um Olha, poema e tal. Então é um atendimento individual, mas eu não estou dentro do trabalhando ali desenvolvimento humano, né? Aham. dentro do desenvolvimento humano, dentro da minha prática. Às vezes até um jovem que eu vou atender e está falando para mim assim, olha, me traz, eu não sei o que eu quero fazer. Me sinto inútil. Aí eu trago um livro, A Praia dos Inúteis. Então vamos ler aqui um trecho desse livro. É um atendimento Que individual que eu legal. estou trazendo a Nossa, biblioterapia, mas não tem sim, uma sim. biblioterapia clínica, que ela é tudo que eu estudei na minha formação, e eu sou muito atenta a isso, a biblioterapia clínica ela é aplicável
e é uma aplicação da biblioterapia por psicólogos ou psicanalistas. Então, assim, é algo que eu respeito. E por terapeutas também. Então, muitos terapeutas, eles utilizam, porque, como o próprio nome diz, é terapêutico. Então, não é proibido, não tem nada. O que eu acho e eu acredito você tem que ter uma seriedade. Foi quanto és, no mínimo que fazes. E isso serve para qualquer coisa. E aí a gente vai para isso, a gente pode falar da biblioterapia, das constelações. Ah, mas tem muita gente que surtou. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço. Pode ser que tenha, de fato, tido pessoas que dizem, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia diz que as pessoas surtaram. Um caso polêmico, mas é aquela coisa que acho que a gente até falou, nós temos lá o nosso grupinho do Chá das Bruxas, né? A questão é como você faz essa formação, né? O que você falou da seriedade. Tem cursos que são muito rápidos, obviamente, que não são sérios. De tudo, né? Não só da constelação, mas de tudo você pode ver, né? Então, claro, você tem que pegar pessoas que possam, né? Ensinar de uma maneira ali mais complexa, né? Possível isso, né? Ele vê assim o histórico da pessoa que vai te ensinar, enfim, da faculdade, do lugar, do curso, né? Exato. E na seriedade do profissional, porque eu acredito que assim, a formação, você tem várias questões. O teu processo, acima de qualquer coisa, tudo que eu fiz nessa vida, tudo, qualquer um desses cursos, eu passei pelo processo, eu vivi o processo, não foi teórico, foi vivencial. E foi nas constelações, eu chorei, como a gente diz em Portugal, baba e ranho. Então, assim, eu sei o que eu passei. Se foi o Eneagrama, eu vivi e vivo o Eneagrama. Se é a orientação de carreira, eu fiz cada um dos exercícios, cada trabalho, cada coisa que foi feita, seja em Portugal, quando eu fiz a minha formação, seja o coaching, foi vivido, foi feito sessões. Então, assim, eu sei que a gente joga tudo num balaio só, num saco só, mas não, porque também tem médicos péssimos, terapeutas péssimos, psicólogos péssimos, administradores péssimos, a gente tem gente incompetente em todas as áreas. Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso, né? Para não sair botando todo mundo e tudo no mesmo lugar. E aí, por isso que eu acho que eu coloco, assim, o desenvolvimento humano. Então, assim, você trabalha com o quê? Eu falo com o desenvolvimento humano. Porque aí abraça e abarca tudo, né? Eu acho que tem esse lado da gente... a Cris está dizendo aqui, quem tem competência se estabelece. Eu concordo. Verdade. Eu acho que tem espaço, a gente vai vendo muita superficialidade na vida, né? Assim, falta muitas vezes aprofundar. Mas isso é desse momento, né? O Byung-Chul Han já fala sobre isso, né? Então, a gente está vivendo uma era, e isso também estudei na pós em neurociência, né? A era da imagem, né? Eu me mostro, eu tenho que dizer para o mundo que eu sou ótima. Não estou dizendo com isso que a gente não tenha que apresentar o nosso trabalho, né? Foi um trabalho para mim ver que eu tinha que fazer isso, né? Assim, deu trabalho e dá trabalho ainda hoje fazer isso, mas é necessário. Agora, a gente vê muito ainda eu dizendo que eu sou ótima, né? Então, eu acredito que a gente mostra o nosso trabalho e ele a gente colhe os frutos. Eu acredito nisso com a força da minha alma, tá? É verdade isso.
Não tenho dúvida. E a gente parece que aí, por sincronicidade, a gente vai Uhum. atraindo as pessoas, né? Então, eu Exato, e gosto essas ferramentas você vai usando de uma forma única, como você falou, sem usar os sim, protocolos, né? sim, Você vai sabendo ali, puxa, isso aqui vai cair bem, né? Essa pessoa, o enneagrama vai dar uma sim, boa direcionada. Ah, não, para aquela pessoa ali, vou utilizar outro método, vou utilizar livre. Enfim, vai abrindo campo ali para você poder trabalhar, né? Com as pessoas que são únicas, é isso mesmo. sim, porque não tem uma pessoa que seja igual a outra. Semana passada eu tive, Uhum, encontrei virtualmente com duas amigas e a gente estava uhum. falando, né, sobre essa coisa de você buscar, de você querer sempre mais. Ai, agora eu estou fazendo curso disso, eu estou fazendo aquilo, e você vai sempre aperfeiçoando, né? Nunca está pronto, né? Eu não consigo É, ver a minha vida e agora, né? Já mais velha, mais madura, olhando assim, ai não, isso aqui eu já sei, não preciso saber mais, né? Aí é o tal do aprendizado ao longo da vida. Então, é para sempre. Então, é essa verdade. é a minha, essa é a minha questão, né, do trabalho, né? É, De- não, fantástico. E aí vem muitas inspirações, né, Elis? Vou trazer aqui a parte de inspirações, que você já trouxe algumas coisas, mas, né, se ah, você quiser seres falar, múltiplos em construção, a Cris falou aqui, a outra Cris falou da individualizado trabalho, verdade, é isso mesmo. é isso mesmo. Crise e crise, né? Cris e Cris. Nós somos crise e crise, Um beijo nós para a Laura somos, que deixou coraçãozinho. eu acho que a gente está sempre em aprendizado, né? Assim, eu Hum, acredito mesmo que o ser humano é isso, é esse manancial de aprendizados, de potência. Eu acredito, verdade. quando eu estou atendendo alguém, mesmo que a pessoa diga, ah, não, mas eu não acredito em mim, eu falo assim, não, a gente vai passar a acreditar. Eu também passo por isso, né? Então, tipo assim, a síndrome Claro. da impostora, quem é que não passa, né? Então, assim, todas nós Que passamos. mulher que Eu, não passa, né? Uma questão feminina isso, né? Que mulher que não passa. olha, mas vou contar aqui, eu atendo homens e Uhum, eles também, tá? Sim, atendo uhum. e fico bastante chocada, assim, porque a gente pensa que, ah, não, é só mulher. Quando eu falo que o homem ele tem uma alma mais feminina e mais tem uma sensibilidade maior, ele já olhou para dentro dele, porque no fundo, o que a gente está falando? A gente está falando da gente olhar para dentro da gente, de autoconhecimento, de você querer se investigar, né? Assim, a gente querer saber, mas pera lá, deixa eu ver o que mais que tem aqui. E muitas vezes eu pego, tá? Homens que foram promovidos a líderes em cargo de liderança, Sim. diretor. Ah, mas isso é raro. Sim, é raro porque é raro o homem fazer terapia, é raro o homem que vai. Mas Fazer qualquer tem, processo desses, né? Mas tem, claro, e cada vez tem, mais, né? Eu tô vendo que está aumentando ultimamente, assim. Eu acho legal. ainda bem, né? Acho que Estamos em é uma mudança, mudança, em transformação. estamos, Uhum. precisamos, né? Então, falando de inspirações, para mim, eu me vem na cabeça logo de cara um que é dos meus livros de cabeceira, que é o Viktor Frankl. Uhum. Para mim é uma inspiração profunda, que tá ali, é, Malala. Aí eu vou falar assim de algumas escritoras, Maravilha. algumas pessoas assim que eu olho assim e falo, nossa, essa pessoa é uma fonte de inspiração. Conceição Evaristo, Sim. Ah, Fernando maravilhoso. Pessoa, Uhum. Carolina Maria de Jesus. Então eu tenho Perfeito. A Ana Maria Gonçalves, que é a autora de um livro Uhum. que é aquele Um Defeito de Cor. Nossa, para mim, assim, é uma Uhum. inspiração. É uma
inspiração para mim eu pensar em tantas mulheres nesse mundo, né, que estão à frente de casa, que elas sustentam, né, suas famílias. Então, para mim, são mulheres inspiradoras, né, muitas histórias. Dando formação, a gente vai escutando muitas histórias de vida e histórias de muita luta, muito sofrimento. Então, essas pessoas para mim são fonte de inspiração. Ai, que legal, é verdade. O próprio trabalho traz essas pessoas, como você falou, né? Faz as ligações certas. Sim. E Elis, você fala dos cursos de milhões de coisas, mas ainda tem sonhos? Trago o Jung aqui perguntando sonhos, memórias e reflexões. Gente, meu Deus do céu, esse livro transformador. Esse livro como diria uma cliente minha, é um soco no estômago, e é mesmo, né? Porque essa autobiografia dele, né? Ele, na verdade, acho que ele traz ali muito para a gente se inspirar. E aí, como não tem como não falar de sonho, então, assim, memória. Se você quiser contar um sonho, tudo bem também. Então, mas vou falar aqui de um sonho. Sim, então eu vou trazer aqui, assim, sonho, para mim, é uma coisa que eu levo muito a sério, tá? Sonho, para mim, é tipo, eu tenho caderno do sonho, Ai, fica que do lindo. lado da minha Olha cama. que exemplo. Faço lição de casa, e aí depois faço assim, pera lá, eu sonhei isso tem uns anos. Nossa, mas isso aqui tá um sonho diferente. E aí você vai, né? Você começa ali a pensar. Às vezes no dia a dia eu falo, nossa, mas pera lá, isso aqui veio para mim num sonho. E veio tanto que veio o Espaço Ser Humano. Então lá nos meados de 2011... Esse que você ia me contar, verdade, quero saber. Então, assim, eu sonhei que eu criava e falava, assim, no meu sonho, assim, né? Num sonho, assim, meio inspirador, meio mediúnico. Esse sonho, para mim, ele veio, tipo, porque eu tinha muito receio de... Ai, mas eu não sou psicóloga. Ai, eu não sou psicóloga. E no sonho aparecia, assim, uma imagem mesmo de um lugar onde reunia várias pessoas. E eu, assim, mas o que é isso, né? Assim, naquele sonho tinha uma pessoa que conversava comigo e falava para mim, não, você vai criar algo onde você vai estar com vários profissionais de diferentes áreas, e eu não entendi nada daquilo, né? Eu falei assim, gente, mas como assim, né? Eu não estou abrindo uma empresa em Portugal, não tem nada disso. E aí, eu acordei de manhã com um nome, Espaço Ser Humano. E aí, que legal. Eu já escrevia num blog, né? Eu tenho um blog que tá paradinho, tá morto, tá lá, mas ele existe, tá? Desde 2008. Pense em retomar. Eu não consegui mais escrever, porque você acaba colocando, você tem outras prioridades. É o meu trabalho agora que tá na frente. Eu esqueci de contar também uma coisa, né? E em 2018, eu fiz um trabalho, comecei um trabalho, eu fui chamada para uma empresa em Portugal para escrever num site onde eu era especialista em pessoas com o dom da escrita. Gente, mas eu não tenho o dom da escrita. Mas era para escrever sobre recursos humanos, sobre desenvolvimento humano, que é o toda a carreira. Esse projeto acabou, mas eu acabei por conhecer pessoas incríveis. Eu tenho um amigo que eu acho que ele, não sei se ele está aqui. Tenho um amigo, um grande amigo, que é catalão, mas que morava em Portugal. E a gente se tornou amigo para pegar o autocarro, o ônibus, né? A gente ia pegar o ônibus saindo da entrevista juntos, foi aquele amor à primeira vista, assim, uma coisa assim, uma pessoa que eu tenho um carinho, um afeto, ele é um educador social, e a gente começou a trocar. Ele escreveria sobre cinema, e eu estava lá escrevendo sobre recursos humanos e tal, e desenvolvimento humano. Depois foi um bom período, foi na pandemia que acabou o projeto, mas ficou, o site ficou, enfim. E aí
o meu sonho do espaço ser humano, ele nasceu. Aí eu falei com um amigo, pedi para este amigo para ele fazer a logomarca, ele fez lá nos idos de 2012 e nasce o espaço ser humano. Eu não sabia muito bem como é que seria isso, né? Mas nasceu. E aí a coisa foi amadurecendo e eu comecei a colocar em tudo que eu fazia, a logomarca, espaço ser humano, espaço ser humano. E aí comecei a trabalhar numa empresa de formação, dando formação, e aí tudo, olha, eu tenho um projeto, o espaço ser humano, tal. E aí que eu fui entendendo o que seria um espaço ser humano. Que seria esse lugar que ia de fato Na reunir. prática, né? Você vai sabendo o que é isso, né? Que eu resolvi fazer. Exato, porque às vezes a gente não entende. O sonho, muitas vezes, ele É. chega e você não consegue entender, né? Ele te atravessa e aí reunir ali a biblioterapia e tudo mais. E foi isso. Tá, e aí hoje estou aqui, né? Completando esses 11 anos de espaço 11 ser humano anos. e, Aham. e essa força, né? Assim, porque reúne tudo. Para mim, assim, reúne um pouco, né? De tudo que eu sou, que eu É onde faço, você que eu gosto. pode colocar tudo na sua autenticidade ali, nesse trabalho. Exatamente. Então, assim, é algo que me inspira, É né? muito É o meu especial, né? espaço Claro. ser humano, né? Então, quando Uhum. você pergunta assim, quem é que te inspira? Nossa, tem muitas Uhum. inspirações, né? Muitos autores, mas quem Sim, como vai eu falei, na música, na arte, literatura, são muitas inspirações, né? muitas. Aí, Você assim, na é música, expandida. eu gosto, né? Eu gosto disso, né? Dessa expansão, né? Então, na música, se eu pensar, né? Quem é? Aí eu fico, né? Até lembrando, né? Que a gente fica com um monte de... Nessa conversa que eu tive semana passada com essas duas amigas, a gente quer fazer um monte de curso. Queria fazer arte terapia, queria fazer não sei o quê, queria isso, queria aquilo. E assim, né? Vai. E assim eu vou levando a vida, né? Não dá para fazer tudo? Não, não dá. Mas É, eu vou, sabe, tentando ali, enfio um pouquinho aqui, coloco mais um pouquinho ali, faz um outro curso para poder viver até, sei lá, 99 anos. E quando eu penso, né, em inspirações de música, maravilha. foi Uhum. difícil, viu? Foi difícil É, pensar porque eu gosto de tanta coisa, mas pensar uma. nossa, pensar ainda faz pergunta difícil, né? Então, assim, eu amo Elis, eu amo Chico, Gal, Caetano, Gil, Uhum. Bethânia. Essa coisa da MPB, assim, me pega. Mas não só, nem Mato Sim. Grosso, Uhum. Milton, mas eu gosto muito de world music, né? Alice Uhum. Keys, e aí eu vou para as músicas indianas, eu tenho, assim, uma playlist que é Legal. infinita. A música me move, tá? Eu acordo com a música na cabeça. Pera lá. Então, Olha vou. que legal. É, porque às vezes essa música na cabeça já te diz muita coisa, né? Como sonho, enfim, ele também faz parte dessa linguagem, né? Sim, eu levo a sério isso. Ótimo. E Eli, você gostaria de dizer sobre um lugar especial para você? Você só faz pergunta difícil, né? Eu tenho muitos lugares especiais, né? Assim, para mim, assim, lugar, lugar. Eu posso dizer assim, pode escolher mais de um ou não Ah, claro, pode? é. Então, assim, para mim, um lugar especial é uma viagem, assim, né? De vez em quando eu volto para lá, né? Eu fiz uma viagem em Ai, que bom. 2014. Não vou falar Uhum. nem de Portugal, porque Portugal já é parte de mim, né? Então, Tá. assim, nem conta, né? Assim, o Porto, como se diz no Porto, o Porto. Porto não é uma cidade, o Porto é um sentimento. Então, assim, de fato, Uhum. não menosprezando o resto do país, mas o Porto é o Sim. Porto, né? Uhum. Eu tenho dois lugares
assim, que me tocam muito, assim, que eu tenho memória de, tipo, eu quero ir lá, de vez em quando eu vou, né? Que é uma cidade da Holanda chamada Maastricht. É uma cidade Olha. minúscula, é uma cidade muito tocante, é uma cidade assim que poucas pessoas assim falam, né? Mas que para mim eu tenho assim, é como se eu fechasse os olhos e eu tô em Maastricht. Já viajei bastante, já conheço muitos lugares, mas Maastricht é algo assim de, nossa, será que eu já vivi em outra vida nesse lugar? Porque eu Coisa muito olho para especial, a eu Holanda e entendi. como eu acho que tem uma relação com a Holanda, porque nem Amsterdã, nem nenhuma outra cidade é tão, Sim, tão tocante como é foi tão Maastricht para mim, mas forte tão, para você. tão forte. Assim, tem assim um sentimento, assim, uma emoção muito, muito forte, né? E Olha, para mim é um lugar. Então, assim, te um respondendo lugar mágico, um lugar um lugar especial. mágico, um lugar especial. E Aham, até porque ele representa, né? Foi uma viagem também, tipo, que a gente foi assim, meio tipo, ah, vamos viajar para lá, sem nada, assim, sem. A gente uhum, vai ver como é que é. Eu não fiquei pesquisando, porque eu sou muito picuinhas quando eu vou viajar. E isso eu acho que era um início também de um outro eu, do tipo, cara, eu tô indo para um lugar, as pessoas muito receptivas, querendo, receptivo. falando português. Eu estava num Olha, que museu interessante. e aí eu estava falando com o Luiz em português e a Sim, pessoa começou numa fila, ela era funcionária. Você fala português? Você é de Portugal? Eu não. Eu sou do Brasil, eu moro em Portugal e tal. E a fila enchendo, enchendo, eu comecei a ficar em pânico. Aí a mulher assim, não, porque eu estudei português na olha escola, que a gente legal. podia escolher. Aí assim, você começa a bater Ai, aí palma. eu, E olha, aí encontro de assim, pessoas especiais, olha que interessante. e aí você tá num outro país. E aí aquela Uhum. história, sabe, tá? Que muitas vezes assim, você tem histórias horríveis de viagens. Eu não posso dizer que eu tenho. Tenho experiências, claro, engraçadas, experiências de, às Claro. vezes, se sentir até um certo receio, mas não tive uma experiência assim ruim de viagem, né? Então acho que Maastricht Sim. marcou ainda mais pela positiva. Poxa, alguém que vem falar com você estava sentado assim num, tipo, Quando era no você ia com... parque. É muito visitado, né? Assim, eu acho que eu Fantástico. tenho muito boa sorte, sabe? Tá? Eu olho assim para a vida e aí olhando, né? Eu falo assim, nossa, mas não é possível que isso aconteceu. Eu estava num parque lá e um senhor chegou assim e indicou, vocês estão à espera, né? Falou em inglês, vocês estão à espera do museu abrir, só vai abrir tal hora. Então, assim, do nada, assim, eu falo, meu, como é que isso é possível? Assim, se fosse em outro momento, você poderia até ter medo. Você falou assim, nossa, o cara vai É, assaltar. Porque não acontece uhum, coisa ruim só no Brasil. Mas não. claro, Então, claro. acho que isso fica na memória, né? Então, assim, sonhos, Nossa, super. memórias e reflexões, pronto. Da Elis. Da Elis, Olha, pronto, né? Só que, vou trazer agora a gente vai começar a escolher algumas coisas aqui por causa do tempo. tá bem, por favor, né? Ai, Mas meu eu Deus, tô com medo, preciso já te desbobinei, perguntar, né? Ai, socorro. o que é envelhecer para você, Elis? Aqui no nosso programa da Hebe Ah, Camargo. Você, uhul! Elis, Gracinha, o que é? Para mim, eu O acho que é a que é melhor fase da envelhecer? vida. Para mim, envelhecer é o que eu estou vivendo hoje, agora. E Uhum. eu estou naquele caminho e acredito com muita força que envelhecer é, se você não morrer, você vai envelhecer. Então, para mim, é experiência, para mim, envelhecer é amadurecimento, envelhecer é algo que eu adoro, assim, que eu estou gostando muito. Eu não sei se daqui a 20 anos, mas Sim. dói aqui, dói ali, que eu vou dizer, mas eu estou amando.
ter 50 anos, tá? E, inclusive, eu acho que eu trouxe aqui até não sei se ainda dá tempo, mas eu trouxe um trechinho de livro. Enquanto o Instagram não nos cortar, estamos aqui. Ok, A gente então, resiste. a gente resiste. Então, assim, eu trouxe um trechinho do que é envelhecer. Deixa eu achar aqui esse Ai, mundo de ótimo. livro. Eu trouxe vários livros para conversar, mas eu sabia que não ia dar tempo, como era óbvio, A né? gente vai. Claro. Calma, gente. Nós vamos fazer assim, divã 1, divã 2. Sim, Calma, né? sim. Mas, assim, claro que são muitos livros, e aí, assim, eles pulam, assim, em cima de mim, né? E eu tenho, assim, um amor e uma paixão por Aham. envelhecer, para mim, é o crepúsculo da vida. Que Então, lindo. que é o É Rubem Alves. verdade. Eu não achei ele aqui, mas para mim é o Ah, crepúsculo. maravilhoso. Então, É. eu adoro o crepúsculo, adoro o fim de tarde. Uhum. Para mim é esse momento, né? É o que eu É esse tô momento, vivendo né, agora. Elis? E espero Ótimo. envelhecer com muita qualidade de vida. Claro, é verdade. E ainda dentro desse assunto, como poderiam lembrar de você amanhã, Elis? Se você fizesse um papinho aí com a Dona Morte, falava, tá ok, a gente vai levar você já já, mas como é que você quer ser lembrada, minha filha? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que tocou o coração das pessoas. Eu não tenho muito Uhum, interesse assim, se, ai, mas olha, ela ficou marcada por isso, isso e isso. Mas eu acho que se eu tocar o coração de alguém que eu uhum. encontre, para mim eu tô bem. De Já tô muitas, olha. saindo, Não, tem que já tô na tocar mais vantagem. mesmo. A gente quer espalhar, você faz bem pra gente, a gente quer espalhar Eli, sabe? Ah, mas a gente não vai falar de sombra, porque eu não sou só luz. Ai, achei, olha, ele veio aqui, tá? Eu até quero falar Não, desse não, do livro, né? Rubem Alves. Então, Aham, o Rubem Alves diz, né, que é bom envelhecer, maravilhoso. envelhecer Aham, com fome. É assim que quero viver muitos anos, que essa bênção os deuses me concederam. Então, eu tenho para perfeito. mim que ele conseguiu, né, traduzir essa fome, que é Sim, envelhecer, né? é E verdade. não por acaso, não é? Eu acho que se a gente Sim, chegar lá, é o envelhecer essa fome que a gente vai ter. claro, é isso mesmo. E, bom, já que você falou da sombra, do que você tem medo, Elis? Eu tenho Quais são seus medo. pesadelos? Olha, tá, você sabe que eu não sou uma pessoa muito de pesadelo, tá? Mas a minha sombra, eu acho que assim, coisas que eu tenho muito medo é de não viver. Aí você fala, mas como, né? Você tá vivendo até agora, mas sabe aquela sensação de não ter é, experienciado, de estar aqui e não estar aqui. Então, Sim. isso, para mim, assim, não estar em presença, não estar Uhum. vivenciando o que eu posso viver. Então, eu sou bem chata, assim, né? As pessoas não me conhecem, mas eu deleto gente do Facebook. Isso é um lado, assim, seu lado sombrio, como assim? Ah, não tô nem aí, tá? Eu me trabalho, claro, porque, como disse uma pessoa para mim uma vez, a gente vai tendo que aprender com os erros, né? E acho que é o que eu mais busco fazer todo dia. Mas Uhum. eu não sou aquela assim, ai, como ela é boazinha, ai, ela é tão. Todo mundo tem uma ideia, assim, muitas vezes equivocada, né? De que a gente tem que estar sempre sorrindo, de que você tem que estar. Eu falo que é peace and love, né? Assim, paz e amor. E não é isso. Então, Uhum. assim, eu vou cuidando da minha sombra para eu poder ter luz, eu tenho que cuidar da sombra. Senão você Exato. começa, né? Tipo, começa tudo fugir ali, né? Fugir Uhum. ao controle, né? Então, eu tenho olhado para essa sombra já tem alguns anos, né? E eu sou chata, eu gosto de estar, como eu estava dizendo, né? Assim, se eu tô no café da manhã, eu tô tomando café da manhã.
Se eu estou atendendo, eu não vou deixar o WhatsApp ligado, porque senão eu não estou Vivenciar o que você presente. está fazendo no momento. Uhum. Exato. Então, assim, às vezes você perde o trabalho, porque aí você, não tem como você assumir que você vai fazer 4, 5 coisas de uma vez. Às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, podem ficar, paciência, porque eu vou demorar para responder, porque você vai tendo que estabelecer prioridades na vida, né? Os Não dá para limites, né, Elis? Não dá, né? Exato, são os limites, não dá. Então, a gente vai vivendo e vai olhando, Claro. né, para este olhar e ter a certeza de que você não é boazinha. Isso, para mim, Uhum. foi tão libertador, porque sempre aquela coisa de, ela é tão prestável, que é um termo que a gente usa muito em Portugal. Ela é tão legal, ela é tão fixe. Não, eu não sou. Eu sou às vezes. E Uhum. reconhecer isso, Sim, que bom, faz parte que bom. do Então, seu essa todo. então, Luz e e sombra. onde Quanto minha. mais luz, mais sombra. Exato, então não dá para querer esconder, sabe? Esconder os defeitos, esconder. Ai, não, olha, se vocês olharem Né? aqui Por isso para que trás, a gente faz o chá das bruxas. É para exato, as nossas sombras se encontrarem, dançarem, exato. E você reclamarem, reclamar, xingarem. exato, você volta para fora, né? Então, assim, eu falo que todo sentimento, né? A gente vai olhando para ele, toda emoção, ela é Uhum. bem-vinda. Eu aprendi isso com uma amiga, não sei se ela está aqui, com a Eveline, que toda emoção é bem-vinda. Então, a gente lá Verdade. em Portugal, trabalhando, fazendo, né? Dando formação e falando sobre emoções. E aí a gente fala assim, nossa, toda emoção é bem-vinda. Então, assim, você se dá Uhum. conta de sentir raiva, você vai sentir no seu corpo. Onde é que você sente? Então, você vai juntando. Quando eu falo, né, assim, eu procrastino algumas coisas. Gente, eu procrastino esse armário, essa estante para arrumar. Eu falo, gente, isso aqui tá fora de controle. Mas, assim, tá tudo bem. Eu não vou Como deixar dizia minha de tia, que atender. bom, tá em uso. É casa viva, minha casa é viva. Então, assim, eu me liberto disso, então eu faço, sabe, assim, as minhas, as minhas visualizações, as minhas Sim. meditações, e eu falo assim, tá tudo bem, eu não vou perder meu tempo porque tem louça na pia, porque, o banheiro tá sujo. Não, gente, não, para, Vamos viver, para. né? A gente precisa limpar numa casa que dê pra gente viver nela, né? É bem assim, né? Vou dar uma boa noite Exato. para o meu professor, esse professor lá da Humane, Vanderlei. Boa noite, Vanderlei, Boa noite, bem-vindo. que legal. Seja Ele, bem-vindo. eu vou te fazer aqui duas perguntinhas juntas aqui para ver se a gente vai ter que terminar. Por favor, É, né? pelo que ou quem você doaria a sua alma? Lá do diabinho também da sombra. E o que é sagrado para você, Nossa, por quem eu doaria minha alma? né? Difícil. Ah, ou o Eu acho que quê? o quê? Não sei, acho que eu não doaria para ninguém. A minha alma, Não para tem ninguém. conversa. Não tem conversa, não. Não tem. Não tem Minha nenhuma alma, simpatia por ele, nada. não. Minha alma eu Ele não não te doaria por dinheiro canta. nenhum. Não, não. E dinheiro, olha, não dá tempo, né? Porque a gente quer falar, os livros querem falar. E aí, Walter Hugo Mãe, vem aqui falar comigo. Ah, Aprendi que o dinheiro tem valor em troca de muita coisa, mas muita coisa só tem valor se for de graça. Então, tá nossa, aqui, né, no perfeito livro, isso. as mais belas coisas do mundo. Não Eles, dá, não tem essa como. semana você vai ter que fazer as citações, assim, sabe? Vai ter que ir colocando, assim, tipo, postagem com citações. Vou falar que foi da nossa live, tá? Com É um certeza, falei. complemento. Beleza. E aí, assim, né? Não dá, né? Eu tenho que trazer os quintais da crise. A gente falou tanto Ah, e eu não tenho como. Não tenho que como, legal. porque eu aprendi muito, né? Aprendi o silêncio dela. Eu não vou ler o trecho todo, Uhum, uhum. mas tem aqui o silêncio nos olhos, sinto os seus passos, tudo calmo dentro, que nos badalam, pássaros cantam, bem te vi.
bem te vi. Sinto o sagrado nos gritos dos meninos. Eu não vou ler tudo, Que todo o lindo. poema. Mas você perguntou do sagrado, né? O que é o sagrado para mim? Eu acho que isso que você foi falando também entra no o que aquece seu coração, né? Exato. Esse canto do passado, essa volta, você vê que a gente iniciou falando da infância, mas eu sempre falo, né? Papo de terapeuta mesmo, que chatice, né? Mas é verdade, a gente volta para a infância, né? A gente volta para os nossos desejos, para essa contemplação da vida, né? Será que isso que aquece seu coração é o canto do passarinho, o esse canto contato com a do natureza? passarinho, contato com a natureza. Eu viajei, eu estava de férias, né? Uhum. E viajei. Gente, eu falo assim, mais presente que isso, impossível. Não que eu não tenha aqui. Aqui eu tenho os passarinhos, já te contei, né? Que os Sim, passarinhos vêm, na beija a janela, flor, na janela, na varanda. Então, assim, é uma coisa que louca, né? Eu gostoso. sou a louca das plantas, né? Eu sou a louca das plantas, eu sou a louca de tudo que tem a ver com a natureza, né? Então, isso é sagrado para mim, né? Isso é o que é onde eu renovo as minhas energias, a minha bateria. É também isso, né? É também esse som da natureza, né? Também. Ai, que gostoso. Agora eu vou trazer o Lacan para nos cortar, ó. Corta, corta. Aquele que corta a sessão, né? Imagina, ele teria Exato. cortado há muito tempo. Nossa, ele já teria cortado com 50 minutos, né? Acho que a gente já passou de Explicar uma pra hora, então. gente. Imagina fazer consulta de amiga, assim. Gente, imagina, olha isso. Gente. Gente, não, com 30 minutos, né? Ele é um chato, né? Imagina, no melhor da história, corta, corta. Mas a Nesse gente já ponto não dá trouxe. para seguir o Lacan. Mas ele falava também, né? Não sejam lacanianos, né? Sigam, né, o que vocês realmente querem fazer e tal. Eu acho que ele deixava esse espaço livre para a autenticidade de cada terapeuta, né? Eu acho que sim, tá? Eu acho que todos eles, eu acho que Freud, eu acho que todos eles, né? Assim, eu vejo Pode que ser que ficava muito lugar de paisão, né? Acho que ele queria que seguisse as coisinhas dele, sim, tadinho. Mas acho que sim, depois as cinzas dele devem estar lá feliz, devem estar pulando, tipo purpurina agora, assim. sim, exato, assim, tipo assim, eu não tenho a minha identificação máxima com ele, porque depois que você descobre Jung, depois que você descobre as forças de caráter, depois que você descobre outras, a Gestalt, eu acho que vai Uhum, passando, vai permeando por outras coisas, né? Mas sim, tudo isso, eu acho que todos eles têm um benefício muito grande, né? Assim, eu vejo que tem uma é verdade. importância muito, né? Mas eu quero te agradecer, né? Eu que agradeço. Você Agradecer quer deixar um profundamente. pouco dos seus contatos, alguma forma aí das pessoas falarem com você, Liz? Eu quero sim, quero agradecer primeiro a todos que estão aqui, quero agradecer você pelo convite, pelo Eu presente que que agradeço, você uma deu para honra. mim, para o espaço ser humano. É uma honra assim, imensa estar no seu divã, porque foi um presente que a pandemia me trouxe, foi você. Um presente muito grande, que eu já tive Então a foi presente oportunidade do de. universo, a nossa união, pronto. Foi Essa mesmo, integração de foi, mulheres se unindo, essa foi constelação também, ó, de mesmo. estrelinhas. Constelação total, né? Então, assim, a gente se reencontra, né? Reencontro de almas, acredito mesmo nisso. E eu vou deixar meus contatos, e Isso. agora né, assim, tem aqui elis.dias.92 e agora tem, inaugurando aqui, o Instagram do Espaço Ser Humano, que é o Espaço Ser Humano 1. Lá no Instagram, tem o Facebook, aí eu já tinha o Facebook do Instagram há 11 anos, então assim, tô no Eu Facebook acho legal, porque também, tem gente que gosta de ficar ainda no Face ali, né? Então, acho que é bom a gente a gente ampliar aí a coisa das redes. sim, e meu público, eu falo, né, meu público, que nem eu, né, a gente é velhinho, então, assim, tá no Facebook mais que no Instagram, eu não sou muito das redes sociais, eu hoje me obrigo a estar, mas eu vou, Uhum. eu vejo, eu demoro, mas eu vejo, e eu tenho o site,
né? O espaçoserhumano.com. Então, Ótimo. se alguém quiser ir lá, quiser conhecer um pouco do meu trabalho, de orientação de carreira, preparação para aposentadoria, para essa bela velhice. Então, é aí um trabalho que eu estou fazendo com as pessoas, que é preparar as pessoas para aposentadoria, porque é um caminho, né? Sim, acho que é a abertura para a autenticidade para muita gente. É aí que tudo começa, talvez mesmo. Eu acredito, tá? Então, assim, se permitam, né? Porque é um trabalho de olhar para dentro de si também, né? É um convite. Então, É verdade. Que delícia esse convite. muito grata, tá? Gratidão profunda por estar Agradeço comigo. muito, que delícia poder conhecer um pouquinho mais de você, porque é isso, a gente acaba, né, conversando sobre outras coisas aqui, vai puxando outros e conhecemos mais um pouquinho, olha que delícia. Obrigada, tá? Eu amei, tá? Assim, conversa de, assim, nem parecia que eu tava num divã, sabe? Assim, foi saindo, é livre associação. Ótimo, Vai um pouco de perfeito. tudo, tá? Então, grata por estar na minha vida, tá? Te agradeço. Eu que agradeço muito. E aproveito para agradecer todo mundo aqui que acompanhou, quem vai acompanhar depois o vídeo, né, a gravação. Deixo um beijo aí para todo mundo. E olha, entrem lá no perfil deles para ir conhecendo mais, que é uma ótima oportunidade. Vamos espalhar Elis, gente. Espalhar país. Estamos juntas. Grata. Estamos juntas. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elis. pessoal. Gratidão. Tchau. Boa noite, gratidão. Tchau.